Fala aí, meninada, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um encontro aqui no Catequese em Casa. E hoje nós vamos descobrir como saber qual é o Deus verdadeiro. Bom, a gente viu no encontro passado que por uma característica de nossa alma, que foi criada por Deus, nós buscamos a Deus. Isso é um reflexo da nossa alma, né? Querer conhecer a Deus. E que por causa disso, durante a história da humanidade, nas diversas culturas espalhadas pelo mundo, surgiram diversas manifestações religiosas. Nós já vimos também que é possível chegar ao conhecimento de Deus pela nossa razão, né, pelo nosso raciocínio, e que também por causa disso, nessas diversas expressões religiosas, existem alguns elementos de verdade sobre Deus. Porém, a plenitude do conhecimento de Deus não é possível para nós somente pela razão. Por isso nós precisamos do Deus que se revela. Mas aí vem a pergunta. Diante de todas essas expressões religiosas que surgiram no mundo, na história, como que eu vou saber qual é o Deus verdadeiro se existem tantos deuses? Com certeza, vocês já devem ter pensado nisso ou já devem ter ouvido alguém fazendo esse tipo de questionamento. Bom, nós precisamos partir de características de Deus que nós podemos investigar a partir do nosso raciocínio, como nós já vimos nas provas da existência de Deus, e aí chegar à conclusão de qual é o Deus verdadeiro. Bom, a primeira característica que a gente vai investigar é saber que Deus é único. Então nós vamos recordar lá das 5 vias e, assim, basicamente, se eu partir de qualquer uma das vias, eu consigo chegar nas características que a gente vai comentar aqui. Mas eu vou pegar uma só de exemplo para a gente ter uma base. Então, para a gente chegar à conclusão de que Deus é único, nós vamos partir da contingência. Bom, se vocês lembram que é a contingência, que Deus é o ser necessário e que nós e todas as outras coisas que existem somos seres contingentes, ou seja, a nossa existência está condicionada a uma existência necessária. E nós vimos pela contingência que Deus é essa existência necessária para todas as coisas que existem. E que por causa disso, ele tem que ser dotado da perfeição para poder criar as coisas na forma correta. E ele tem que ser também ilimitado para conseguir criar todas as coisas. E isso nos remete ao conceito do infinito, ou seja, Deus não pode ter limites, ele não pode caber numa caixa, ele tem que ser infinito, ele tem que abranger todas as coisas. Como assim coisas infinitas? Como assim quantidade infinita de coisas? Imaginem que você pega um espelho e coloca um na frente do outro. Você vai ver que ele, se você tiver isso, faz esse teste aí na sua casa. Você vai ver que um começa a refletir a imagem do outro e vai criando como se fosse um túnel de reflexos, porque um reflete, aí o outro reflete e vai fazendo esse jogo de reflexão e vai criando uma imagem com aquele efeito de túnel, assim, a imagem repetindo. Essa repetição segue até o infinito. A gente não consegue enxergar, porque nosso olho tem uma capacidade limitada de ver, porque ela vai ficando cada vez mais pequena. Mas ela continua e não tem limite, porque é uma propriedade física do próprio espelho. Ou então, imaginem a bolsa de inventário de itens dos jogos, que lá você coloca espada, poção e roupa do personagem e vara de pescar e tudo quanto é tranqueira que é possível existir no jogo. Que, tipo assim, olhando não caberia ali, mas você consegue tirar e vai tirando, né? Vara de pescar e outro item, e carrega uma máquina, e carrega uma espada, e carrega uma armadura. Então, é como se fosse, né? Não é o exemplo mais perfeito, mas é como se fosse uma quantidade infinita de coisas. Qualquer coisa que você imaginar que possa existir no jogo, você consegue tirar de dentro daquela bolsa. Bom, e se dentro do infinito está contida todas as coisas, e o infinito ele não tem limite, não é possível que exista um outro infinito. Porque se existisse essa separação, na verdade nenhum dos dois seria infinito.
porque o infinito é exatamente aquilo que contém tudo. E como ser infinito é uma característica de Deus, não é possível que exista mais de um Deus. Então, a primeira conclusão que a gente chega é que Deus é único. E se Deus é único e infinito, e portanto ele não tem limites, ele é ilimitado, não é possível que existam vários deuses, né? E também não é possível que Deus seja o Deus de algum recorte da realidade. Como assim? Por exemplo, o Deus do trovão, né? Que na mitologia grega, por exemplo, seria Zeus. Ou Thor na mitologia nórdica, né? Ou os deuses egípcios, que também eram deuses relacionados à força da natureza. Então, não é possível que Deus seja limitado a esses recortes da realidade, ou seja, uma força da natureza ou um local específico, porque Deus é único, infinito e ilimitado. E, portanto, nossa investigação já pode descartar as religiões politeístas. Não é possível que existam vários deuses e não é possível que Deus seja limitado a algum aspecto. Segunda característica de Deus que nós vamos verificar é que Deus é pessoa. Como assim? Vamos ver. Vamos partir dessa vez da via da ordem. Ou seja, pela ordem a gente viu que existe uma inteligência que ordena o universo, que ordena o cosmos segundo a uma vontade. Então, a gente viu também lá na ordem que Deus é essa inteligência e que, portanto, Deus é dotado de inteligência e vontade. Mas inteligência e vontade exatamente o que caracteriza uma pessoa. O que é uma pessoa? A pessoa é um indivíduo existente que possui inteligência e vontade, tá? Só pra gente pensar um pouquinho, o animal não tem inteligência e nem vontade. O que é inteligência? É a capacidade de ordenar as coisas, e a vontade é a capacidade de escolha. O animal ele age por instinto. O instinto ele é uma programação biológica. O animal está condicionado a agir daquela forma. Ele não pode escolher o que ele vai fazer. Pessoa, para resumir, responde à pergunta quem? Como assim? Imagina que você vê uma bela pintura, assim, uma paisagem bonita e tal, pintada num quadro muito bonito. Você olha para aquilo e pergunta: quem terá feito uma coisa dessas? Bom, a resposta, obviamente, é uma pessoa, o pintor. Né? O pintor, ele é capaz de fazer uma bela paisagem pintada num quadro porque ele tem uma inteligência, ou seja, ele é capaz de pegar aquelas tintas e ordenar numa bela pintura, e ele tem também a vontade, ou seja, ele é capaz de, entre escolher ficar sem fazer nada ou ficar brincando o dia inteiro e fazer um belo trabalho, ele pode escolher, e ele, a partir de sua vontade, escolhe fazer um belo trabalho. Agora vocês imaginem que esse pintor está diante da paisagem real que ele acabou de pintar. Então ele está lá naquele lugar. Então ele olha para aquela paisagem e ele fica admirado com aquilo. Com certeza vem na cabeça dele a pergunta: quem terá pintado essa bela paisagem? Bom, a gente sabe, né, pelas vias do conhecimento de Deus, que quem criou todas as coisas foi Ele mesmo. Então, Deus é dotado dessa inteligência, capacidade para ordenar todas as coisas e da vontade, porque Deus poderia não ter criado. Ele não era obrigado a criar nada, mas ele quis criar. Então, inteligência e vontade, que são características de pessoa, são características também de Deus. Portanto, diante desse conhecimento, não é possível dizer, gente, como tá até na moda com o pessoal aí que faz, né, aquelas palestras motivacionais e tal, que Deus é a força, são as forças do universo, ou é o próprio universo, é as energias. Não, nada disso. Todas essas coisas são realidades criadas por Deus, são realidades que Deus criou por sua vontade e governa por sua inteligência, mas não são coisas que têm uma inteligência e uma vontade por si só, tá? São coisas que, se forem deixadas ao acaso, são caóticas, não são ordenadas. Então,
essa é uma ideia, né, de que Deus é o universo, é a força, é a energia. Essa é uma ideia chamada de panteísta, tá? Também a gente vê que isso não pode ser válido, porque Deus é uma pessoa. Muito bem, vocês ficaram com alguma dúvida? Se tiverem, lembra de poder perguntar pra gente, ou lá no nosso Facebook, ou aqui embaixo nos comentários. Se gostaram, dê um like, compartilhe com os coleguinhas e com os familiares e se inscrevam no canal. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.